Já de volta, são 6 horas mais 34 minutos. Confira o seu daí, com o meu daqui, 6h34. Não perca a hora, não perca seu compromisso. E aqui até às 7 da manhã. Você sabe que a gente começou às 5h30, tá? Vamos até às 7, prometendo deixar você bem informado, atualizado do que aconteceu de ontem para hoje, trazendo entrevistas, a informação, a utilidade pública, aquilo que é importante e relevante também para esta terça-feira, hoje dia 24 de junho do ano de 2024. Já aqui ao nosso lado, a secretária Shirley Cavalcante, a quem a gente agradece, inclusive, aqui a presença dela, a gentileza de estar logo cedo aqui conversando com o nosso público ouvinte, para falar sobre a questão de obras estruturantes, ações da prefeitura, ações emergenciais que estão sendo realizadas, não é? Principalmente com as chuvas que causaram transtornos em vários pontos da cidade, mas vamos abordar também outras obras importantes e definitivas que está já no cronograma da prefeitura. Seja bem-vinda, secretária, bom dia. Obrigada, Salatiel, bom dia a todos. Vamos conversar aqui iniciar com uma polêmica, tá? Não poderia deixar de ser. Essa história do governo do estado e prefeitura, né? Depois das chuvas, a prefeitura chegou a tomar algumas medidas importantes, paliativas, mas também se preparando para obras permanentes, definitivas. E aí veio uma polêmica, postagem de políticos, de deputados federais, né, de candidatos, de quem disputou a eleição, dizendo que a prefeitura não tinha se credenciado no PAC, que é um programa do governo federal, para buscar recursos para situações como essa. Depois a prefeitura divulgou uma nota que tinha sido o governo que não tinha se credenciado. Depois o governo rebateu a nota da prefeitura, dizendo que a prefeitura só cadastrou uma única obra. Finalmente, qual é a verdade em relação a esses recursos do PAC, que tanto o governo do estado quanto a prefeitura tem direito a se cadastrar? Vamos lá. O PAC, né, esse cadastramento que estava aberto, que foi encerrado agora em março, aproximadamente, ele só disponibilizava para cidades do porte de Natal uma proposta para ser cadastrada voltadas para a drenagem. E o município assim o fez, né? E a proposta que foi cadastrada foi a segunda etapa do túnel de macrodrenagem, Arena das Dunas. Isso já alinhado em conversas com o próprio Ministério das Cidades, que sabia da retomada desta obra e orientou a gente cadastrar a segunda etapa para a gente poder ter uma conclusão, uma funcionalidade plena desse projeto. Perfeito. Então, assim o fizemos. O município cadastrou uma proposta porque o programa ele só abriu a possibilidade do cadastramento de uma proposta, né? E já no caso do governo do estado, o governo federal abriu a possibilidade de 3 propostas para os estados. Não só para o Rio Grande do Norte, todos os estados e outros estados cadastraram essas propostas. Né? Eu vi a situação dizendo a competência da drenagem é do município. Isso, a responsabilidade da drenagem urbana é da prefeitura. A drenagem urbana ela tem a prioridade de ser do município, mas nada impede que ela seja uma competência de comum competência. Isso está na Constituição, isso faz parte, é um dos componentes, drenagem é um dos componentes do saneamento básico. Está dentro da Constituição, que é competência de municípios, Estado, União e Distrito Federal. Né? O saneamento básico ele é composto da drenagem, do esgoto, da água e dos resíduos. Então, é uma competência também, tanto é que o PAC abriu 3 propostas para serem cadastradas pelos estados. O pessoal da equipe do governo chegou a procurar a equipe da CEINFRA para perguntar se tinha alguma sugestão, não é? Porque o que a gente tem cobrado é exatamente isso, que houvesse esse diálogo, não é? Desarmado os palanques, retirado aí a questão política partidária e perguntar, olha, a prefeitura tem algum projeto, alguma sugestão? Vocês foram procurados? Não fomos. E assim, o estado ele poderia ter cadastrado para qualquer município. Sim. Né? Não só Natal, qualquer município. Mas a gente vai aproveitar esse gancho, né? E vai buscar o governo do estado. Então vocês vão bater a porta do governo. Isso, já que as propostas, os cadastros eles não foram feitos, a gente vai porque a gente entende. Ainda eu acho dá que é tempo de isso, cadastrar? Assim, não a gente já tem, né? Vamos buscar, pode ser que haja essa possibilidade, ainda mais com esse cenário que Natal vive, né? E o importante é o benefício, a gente conseguir trazer independente de onde venha, se venha do estado ou se venha do município. Secretária,
circulou nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas como também na TV aberta, né? Uma entrevista após aquela vossoroca, né? Lá em Ponta Negra. Sim. Ficou mal entendido, talvez, aquele termo que a senhora utilizou, que a senhora usou a palavra fusível, né? Sim. Que aquilo teria sido planejado pela prefeitura. Ficou parecendo, né? E foi divulgado, pelo menos assim, que a prefeitura planejou aquela abertura ali, né? Uma perda de muito material ali, de areia, e inclusive próximo ao Morro do Careca. Inclusive as pessoas disseram assim, não era para proteger o morro? Por que esse fusível, por que essa vazão, ela acontece exatamente mais próximo do morro? Eu queria que a senhora explicasse de uma forma aí mais esclarecedora, né? O que a senhora quis dizer em relação a essa questão do fusível de Ponta Negra e como é que vai ser solucionado? Tá lá aberto, né? Para o pessoal entender como é que tá essa situação de Ponta Negra. Certo. Houve uma interpretação equivocada da minha fala ali. Em momento nenhum eu falei que a prefeitura projetou uma vossoroca, até porque isso não existe. O que eu disse foi, nós tivemos uma chuva de recorrência de 50 anos, que chega a 150 milímetros em 24 horas. No caso de Natal, aconteceu em 8 horas. Então, foi uma chuva que o projetista da drenagem, ele já tinha simulado, inclusive em maquetes, que quando o Natal enfrentasse a chuva de 150 anos, a formação daqueles espelhos d'água, eles ficariam completamente interligados, que foi exatamente como a gente viu em Ponta Negra, ela completamente tomada pela água, e haveria o extrapolamento da berma. Da berma é o talude, aquela diferença da faixa de areia que a gente tem para o mar, né? Então ele disse, vai haver esse rompimento com essa chuva. E aconteceu conforme o projetista havia indicado. Quando a gente diz que foi projetado, a gente fala no sentido que ocorreu conforme a gente já tinha sido avisado que ocorreria na chuva de 150 anos. O termo fusível é um termo utilizado como uma descarga desta água para o mar. É um termo que a gente usa, é como uma vala drenante, algo do tipo. Foi a erosão, realmente, ele foi a vossoroca que abriu. Aquilo ali é a descarga para o mar. É o fusível que a gente diz. Não tem nada a ver com eletricidade, eu vi alguns comentários desse tipo. Mas, enfim, Quiseram fazer brincadeira, é um termo piada, técnico. E assim, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Então, o município ele já está tomando as providências. A gente sabe, é importante dizer que a obra da drenagem ela está concluída em termos de funcionamento. Né? Tá faltando a gente concluir as tampas de concreto que está fechando alguns dos dissipadores, faltam poucas, para a gente encerrar em 100% esta obra. Claro que ela não está satisfazendo. Não só a população, e aí vai vir um novo projeto para isso. E aí vem uma segunda etapa de drenagem, que é para a gente acabar de vez com aquele acúmulo de água na faixa de areia. A prefeitura, no caso, entende que o projeto inicial não é suficiente e vai fazer um aditivo, vamos dizer assim. Exatamente, não vai ser nenhum aditivo, vai ser uma nova contratação mesmo. Em relação àquela perda de material, né? Sim. Hoje está lá o buraco aberto, sim. O que a prefeitura vai fazer? Está estudando? A gente já está alinhando o que é que a gente vai fazer. Não vamos fechar aquela vala, porque estamos num período chuvoso que possa ser que ocorra. É difícil, mas não é impossível. Então, apesar de a perda do material, a gente já tinha um banco de areia, a gente tinha uma reserva de areia. Então, isso, de certa forma, não está comprometendo. A nossa ideia é criar uma vala drenante definitiva, assim, paliativamente, né? Que ela fique construída lá, que seja esse fusível, como digamos se fosse assim. Um sangrador de um açude. Exatamente, é um sangrador de um açude. Para o pessoal entender, o pessoal que está em casa, né? Está acompanhando, está ouvindo no rádio, está assistindo mesmo. Pelo YouTube. O Gleidson Thiago está aqui no nosso YouTube, mandando aquele abraço, mandando um bom dia, está na sintonia, está acompanhando a gente pelo YouTube Clube FM Natal. É onde você também entra lá, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve clicando lá no sininho e também pode interagir fazendo as perguntas, não é? Ou trazendo a informação aí direto do seu bairro. Voltando aqui para o bate-papo com a secretária Shirley Cavalcante da CEINFRA. Secretária, em relação às lagoas que transbordaram, lagoas que a gente já sabe que infelizmente há 10, 15, 20, tem gente que fala em 40 anos esse mesmo problema. Soluções paliativas, mas o projeto definitivo. O que é que a gente pode transmitir para o cidadão?
Tá, Salatiel, nós temos 82 lagoas na cidade, né? Das 82 lagoas, naquela grande chuva da terça-feira, tivemos ocorrência de transbordamento de 7. Dentre elas, apenas o Sarney, né? A Lagoa do Sarney, que a gente chama de Soledade, tiveram desalojados, né? Que estavam sendo acompanhados, estão ainda acompanhados pela Defesa Civil e Assistência Social. E aquela obra, apesar dela ter passado por todo um processo de limpeza, né? A CEINFRA fez um trabalho de limpeza lá há 40 dias. Né? É uma situação, aquela lagoa, ela não adianta só a gente fazer limpeza, ações paliativas, como você mesmo disse. Aquela lagoa só será resolvida com obras. Né? Ali vai ser uma obra de interligação entre duas lagoas, a do Soledade e a do Sarney, onde a gente vai passar uma tubulação, uma drenagem na Rua do Riacho. É uma obra muito antiga, né? Mas assim, a perspectiva dela ocorrer tem muitos anos, porque é uma obra que tem interferência de imóveis, são 50 imóveis, 52 imóveis que precisaram ser desapropriados. Então, a gente está nessa fase de conversa com a população para desafetação desses imóveis. A empresa, a construtora, já está contratada, aguardando apenas a desocupação desses imóveis para que a gente comece essa obra. Né? Então, tem mais pessoas para ser desapropriado lá? Não. Eu ouvi falar que Sarney só resolve tirando todo mundo de lá. Não, nesse caso, especificamente, essa lagoa que eles chamam Sarney, mas a gente tem duas. A gente chama essa Soledade, que ela é um pouco menor. A Sarney é aquela do final da Itapetinga, que é uma muito grande. Então, é como se a gente fizesse a interligação. Hoje em dia, a Soledade, ela não tem para onde escoar. Então, a água, ela recebe a contribuição de várias lagoas, a dela, e fica represada. Por isso que ela transborda. Ela não tem para onde escoar. Então, a gente vai jogar para a do Sarney, que direciona para o rio, faz o seu percurso que já está projetado. Então, essa obra ela é extremamente importante para a gente resolver em definitivo aquele problema. Perfeito. Em relação a São Conrado, ali só com a obra do túnel lá da Jerônimo Câmara. Exatamente, é a mesma situação. A gente fez limpeza, desobstrução das galerias das áreas adjacentes, mas o problema da São Conrado só será em definitivo com a obra do túnel de macrodrenagem. E em Neópolis, secretária, a Avenida das Alagoas com a Ayrton Senna, que continua interditada, mesmo com a trégua das chuvas de ontem, com o sol que surgiu, mas ainda a água lá não baixou, não é? É importante a gente dizer, tivemos 300 milímetros em 4 dias. É muita água, é muita chuva, né? É muito difícil ter uma cidade preparada para uma quantidade de chuva tão intensa em pouco tempo. Então, assim, aquela lagoa, ela tem uma bomba em funcionamento, mas a bomba que está lá, ela não supriu a necessidade, ela já não supre a vazão. Tivemos uma obra ali próximo das Minas Novas, então, além da contribuição que ela já tinha, ela aumentou essa contribuição com essa obra, que foi direcionada para lá. Por isso está vindo uma segunda bomba que já foi comprada, já foi adquirida. A gente tem uma previsão que ela chegue início de agosto, uma bomba muito maior, com a vazão muito maior, que ela vem para resolver, em definitivo, aquele problema. Essa bomba foi comprada lagoa. Fora do estado, fora do país? Essas bombas, elas são muito complexas, né? A gente escuta muito, assim, as pessoas. A gente entende, é um momento de indignação, quem está na situação é que sabe. Né, o quão difícil é. Mas essas bombas a gente não consegue comprar de pronta entrega. Essas bombas, elas muitas vezes têm que ser sob medida, têm que ser encomendadas e elas vêm até do exterior. Nós temos bombas que estão vindo da Dinamarca. Então é um processo que demora. Demora a fabricação dessa bomba, demora o transporte dessa bomba. Por isso que elas não... estamos aí há 5 meses de gestão. Você não chega aqui na esquina, vai lá no Alecrim e manda comprar. Não consegue. E as bombas que nós temos, elas são muito antigas, a gente tem muita dificuldade no reparo. Por isso que quando elas quebram, é todo esse processo para fazer manutenção e demora, que às vezes a peça não existe, você tem que fabricar a peça para poder ser reinstalada. Então é bem complexo. Secretário, tem um pedido aqui do José Irã, que está acompanhando o programa, dizendo assim, aproveita aí a secretária e fala para ela de uma vala na Avenida Amintas Barros com o professor Antônio Campos, tá? Tem algum problema nessa vala, algum transtorno, e não sei se já tinha essa informação, se já tem chegado até a CEINFRA. Mas a gente, se não estiver lá já na nossa programação, eu repasso hoje. Participação do nosso ouvinte também, que chega pelo nosso zap 2020 3001. Bom dia. Bom dia, Salatiel. Bom dia, secretária Shirley Cavalcante. Secretária, Ayrton Senna já alagava, né? Aí aumentou uma água para ela, que foi essa água que vem ali, que era perto do Favorito.
Residencial Senna, aqui em Pirangi. E essa da Ayrton Senna vai aqui para Rua Araxá, o fim da Alagoas. E lá já está lotada de água. Tem algum projeto para melhorar alguma coisa aqui nessa da Rua Araxá, ou botar uma bomba nela para jogar água mais para dentro, para não alagar Araxá também? Vamos lá, a gente tem uma obra que foi concluída agora, que é da Minas Novas, Letícia Garcia, que era uma área muito crítica, que alagava das pessoas ficarem com água praticamente na cintura, inviabilizava todos aqueles imóveis. Essa obra foi concluída e agora ela está comprovada. Nessa grande chuva não acumulou nada. Essa Rua Araxá e as outras adjacentes, elas serão contempladas na segunda etapa desta obra, tá? Que a gente já tem orçamento, já tem projeto, mas está na busca de viabilizar financeiramente. Então, há sim a previsão da complementação desta obra, da continuidade, que a gente sabe que aquela área ali, ela precisa e tem grandes pontos de alagamento. Saindo dessa situação de alagamentos, de lagoas, de transtornos com chuva, o que é que a prefeitura tem no seu cronograma, não é, no seu planejamento para obras estruturantes, não é, para toda Natal, secretário? Já temos o catálogo de novas obras, ele é grande, né? Ele está sendo avaliado conforme os critérios de prioridade e os recursos que vão sendo viabilizados. Tem aí a possibilidade de uma grande obra de drenagem e pavimentação na Zona Norte, para os conjuntos Algimar, Quipanorama, Santinês e Novo Parque. Esse projeto executivo ele já está em andamento. A gente tem uma previsão de receber aí ele no máximo nos próximos 30 dias. O prefeito já está se articulando em Brasília na busca deste recurso, porque é uma obra na casa de 40 milhões, mas que vai resolver em definitivo, inclusive o problema daquela rua Santinês, que é bem conhecida. Eu ia perguntar agora, aquele condomínio Nova Aurora, né? Exatamente. Esse aí vai ser resolvido dentro desta obra, não só ela, como toda aquela área ali que não tem drenagem e pavimentação. Drenagem e pavimentação. Então essa aí é uma das próximas grandes obras para acontecer em Natal. Muito bem, queremos aqui agradecer a presença da secretária Shirley Cavalcante, da CEINFRA, que falou um pouco a respeito, né, das obras programadas, né, dos atendimentos emergenciais necessários em virtude das fortes chuvas e, claro, espero que ela possa voltar aqui mais vezes para falar de várias ações que a prefeitura pretende desenvolver aqui em toda a cidade. Conta aqui com espaço, com o nosso programa todos os dias aqui na Rádio Clube, tá bom? Obrigada pelo convite e contem comigo também. Um abraço, secretária Shirley Cavalcante. Uma última notícia, hein, gente? O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, ele vai começar hoje a visitação aos lotes do leilão de veículos marcado para quinta-feira. Então, quinta tem leilão. A partir de hoje, você pode fazer a visitação a partir das 10 horas. Serão 81 veículos aptos à circulação e 35 para lotes de sucata que poderão ser visitados e visualizados nos pátios de Natal, Mossoró e Caicó. A visitação estará disponível de 8 até às 16 horas em São Gonçalo do Amarante, onde fica um dos pátios, na Avenida Rui Pereira dos Santos, ali no distrito de Olho d'Água, em Mossoró, na Avenida Centenária, lá no bairro Aeroporto 1, e em Caicó, na rodovia RN 288, na zona rural. Durante o período será permitida apenas a avaliação visual dos veículos, a retirada de peças, manuseio, testes ou registro de fotos fica proibido, tá? Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta a partir das 5:30 da manhã. Lembrando que hoje eu quero contar com você que está me ouvindo, que está me vendo. Hoje tem Patrulha da Cidade na TV Ponta Negra, viu, Fábio Alexandre, lá de Parnamirim. Hoje eu conto com a sua audiência às 11:40. Amanhã a gente volta, porque você já sabe, tá na Clube, tá bom demais. Bom Dia Clube! Bom Dia Clube com Salatiel de Souza vai ficando por aqui. Amanhã tem mais na Clube FM Natal.